Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal para mais um novo mistério com Molly Westbrook, caso você seja novo por aqui. Se você nunca viu meu rosto na sua tela antes, oi, meu nome é Molly Westbrook e eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana. Então, se você acha que isso é algo que pode te interessar, por favor, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações, assim o YouTube vai te avisar sempre que eu postar um vídeo novo. Mas, enfim, essa semana nós vamos falar sobre o caso de Ebony Simpson. Ela era uma menina de 9 anos que simplesmente desapareceu de repente um dia enquanto voltava da escola para casa. Assim que Ebony foi dada como desaparecida, a polícia agiu imediatamente e as buscas por ela começaram. No entanto, essa investigação de pessoa desaparecida rapidamente tomou um rumo muito sombrio quando o assassino dela foi capturado e a verdade horrível sobre sua morte e os movimentos do assassino após a morte dela vieram à tona. Por mais perturbador que esse caso seja, eu realmente queria compartilhar a história da Ebony com vocês hoje, porque acho que o trabalho que a família dela fez desde a sua morte é simplesmente incrível. Então, vou falar mais sobre isso no final do vídeo. Então, para o caso de hoje, vamos voltar lá para o ano de 1992, em Bargo, que é uma cidade pequena e tranquila em Nova Gales do Sul, na Austrália. E esta é Ebony Jane Simpson. Ela era uma menina de 9 anos que nasceu em 22 de dezembro de 1982, filha de Peter e Christine Simpson. Ebony era uma de 3 irmãos. Ela tinha 2 irmãos, ambos mais velhos do que ela, e a família Simpson morava em uma casinha de fazenda em Bargo, onde Ebony viveu toda a sua vida. Acredito que a família se mudou para Bargo cerca de 14 anos antes desse caso acontecer, porque Peter e Christine achavam que era uma boa região no interior para criar os filhos. E quando a caçula Ebony nasceu, foi como se a pequena família de Peter e Christine estivesse completa. Eles ficaram nas nuvens quando Ebony chegou. A mãe de Ebony descreveu a filha como sendo realmente especial. Ela era incrivelmente próxima de Ebony e disse que Ebony era uma jovem tão adorável, doce e gentil, e tenho certeza de que o pai dela sentia o mesmo em relação a Ebony. Ele diz que ainda guarda com carinho as lembranças especiais que tem dela até hoje. Algumas dessas lembranças são de quando ele e Ebony se abraçavam. Ebony costumava sentar no colo do pai, eles se abraçavam e ela brincava com o cabelo dele. Tenho uma citação do pai dela, Peter. Minhas lembranças mais queridas da Ebony são dela sentada no meu colo, brincando com meu cabelo, e eu adorava como um cachorro. Fico triste por essas oportunidades perdidas que ainda poderia ter. Eu ainda receberia abraços da minha filha. O dia em que Ebony Simpson desapareceu foi 19 de agosto de 1992. Era uma quarta-feira, então Claro, isso significa que era um dia de aula para Ebony, então o dia começou como qualquer outro dia normal. Ebony foi para a escola naquela manhã, teve um bom dia e chegou bem, mas não voltou para casa mais tarde. Agora, Ebony pegava o ônibus para ir e voltar da escola diariamente, e o ponto ficava a poucos metros de sua casa. Normalmente, sua mãe, Christine, a levava e buscava no ponto. No entanto, nesse dia em particular, Christine estava um pouco atrasada. Ela estava fora de casa naquela tarde, resolvendo algumas questões de seguro, então ela pediu a um dos irmãos mais velhos de Ebony para esperar por ela quando ele descesse do ônibus escolar naquele dia. Veja, ele pegava um ônibus diferente para a escola todos os dias, porque acho que ele ia para uma escola diferente da irmã. Então, Christine apenas pediu ao irmão de Ebony que, quando ele descesse do ônibus, esperasse no ponto pelo ônibus de Ebony, e assim eles poderiam voltar para casa juntos. Ele obviamente disse que sim, que ficaria feliz em fazer isso, embora o ônibus dele estivesse bastante atrasado naquele dia. Quando finalmente chegou ao ponto, o irmão de Ebony percebeu que ela não estava lá, então ele simplesmente presumiu que Ebony já estava em casa. Ela tinha descido do ônibus e caminhado sozinha o pequeno trajeto até em casa, então ele fez o mesmo.
Ele foi andando para casa, porém Christine chegou em casa logo depois disso, e assim que ela estacionou o carro, já sabia que Ebony não tinha voltado, porque os sapatos dela não estavam do lado de fora da porta, onde ela normalmente deixava. Então, imediatamente o alarme soou, porque Ebony ainda não estava em casa e já deveria ter chegado. Peter Simpson então pegou o telefone e ligou para a polícia, enquanto Christine correu até o ponto de ônibus, mas não havia sinal da filha lá, então ela continuou procurando ao redor. Ela foi pela Bargo Road e pela Arena Road, por onde Ebony teria passado para chegar em casa. Ela olhou no riacho. Ela perguntou aos vizinhos se tinham visto a filha, mas ninguém tinha. Era literalmente como se Ebony Simpson tivesse simplesmente desaparecido no ar. Imediatamente, assim que a polícia foi contatada, eles entraram em ação, pois isso era obviamente muito sério. Uma menina de 9 anos sumiu e os detetives foram à casa dos Simpson para ouvir o relato da família. Eles disseram à polícia que isso era extremamente fora do comum para Ebony. Ela não era uma criança que faria isso, sempre voltava para casa. Enquanto isso, outros policiais começaram a procurar por Ebony, e não demorou muito para que a polícia recebesse o primeiro relato de avistamento dela. Agora, não tenho certeza de quem relatou primeiro o avistamento da Ebony. Eu não sei se foi alguém que estava no ônibus com ela naquela tarde, ou alguém que estava apenas perto do ponto de ônibus, mas quem quer que tenha sido, basicamente só contou para a polícia que viu a Ebony descer do ônibus no ponto e começar a andar na direção da casa dela. Não era uma pista enorme, mas foi uma confirmação para a polícia de que a Ebony estava a caminho de casa naquela tarde. Não foi como se ela tivesse saído do ônibus e escolhido outro destino. Ela desceu do ônibus e pretendia ir para casa, então algo deve ter acontecido com ela nesse curto trajeto até em casa. E logo após essa pista, eles receberam mais informações sobre os movimentos da Ebony. Essas informações vieram de um homem mais velho que tinha visto toda a comoção, ele tinha notado todos os carros de polícia perto da casa do Simpson e então foi até os policiais e meio que perguntou o que estava acontecendo e o que tinha acontecido. E então a polícia informou a ele que a Ebony Simpson, de 9 anos, tinha desaparecido e esse homem mais velho disse: "Ah, meus 2 filhos, na verdade, viram a Ebony naquela tarde." Os filhos dele tinham 13 e 17 anos e, acredito, eram vizinhos da família Simpson. Eles moravam perto e estavam dirigindo pela estrada naquele dia à tarde quando notaram a Ebony do lado da estrada andando na direção da casa dela. Então, eles acenaram para ela e ela acenou de volta. Enquanto continuavam dirigindo, quando chegaram à esquina da rua, que não ficava muito longe da casa da Ebony, eles notaram um carro amarelo. Esse carro amarelo estava estacionado na esquina do lado da estrada com o capô levantado e um homem, presumivelmente o dono do veículo, estava parado olhando para dentro do motor do carro. Então, isso foi uma pista enorme para a polícia e também uma grande preocupação, porque a Ebony teve que passar por aquele carro amarelo no caminho para casa. Ela teve que passar por aquele homem, aquele estranho, então parecia provável que talvez esse homem tivesse sequestrado a menina de 9 anos. Né? Então agora, não só a polícia estava procurando pela Ebony, mas também estavam procurando por aquele carro amarelo que podia ou não estar relacionado a essa investigação. Já se passaram horas desde que Ebony desapareceu e agora a polícia iniciou uma busca em grade para vasculhar todas as áreas num raio de quilômetros do último local onde ela foi vista. Eles estavam revistando casas e conversando com os vizinhos e moradores de outras casas próximas, perguntando se tinham visto alguma coisa. Vasculhavam represas, pastos, áreas arborizadas e matas, todos os lugares que conseguiam imaginar. Mas às 9 da noite daquele dia ainda não havia... As pessoas não desistiam. A essa altura, a notícia do desaparecimento de Ebony já tinha se espalhado como fogo. Todos na comunidade local e nas áreas ao redor sabiam que uma garotinha estava desaparecida e todos só queriam ajudar o máximo que pudessem. Então agora não eram só os policiais que estavam procurando por Ebony, mas também membros do público. Centenas e centenas de pessoas se voluntariaram para ajudar nas buscas que continuaram até o dia seguinte.
Enquanto as buscas continuavam, os detetives obviamente ainda conversavam muito com a família de Ebony, mantendo-os informados sobre qualquer novidade em relação às buscas, mas também porque ainda precisavam de o máximo de informações possível deles. Eles precisavam saber como era a Ebony, que tipo de criança ela era e também se algo significativo ou estranho tinha acontecido nas últimas semanas antes do desaparecimento dela, que pudesse estar relacionado. Então eles perguntaram para Christine, a mãe da Ebony, se ela tinha visto algo estranho ou suspeito recentemente na região, e ela disse que não, que realmente não conseguia pensar em nada. E então os detetives meio que reformularam a pergunta e disseram: você viu alguma coisa? O que você viu ultimamente? Você viu algum veículo que não costuma ver ou alguma pessoa que normalmente não está por aqui? E depois de pensar por alguns minutos, Cristina disse: na verdade, sim, eu vi recentemente um carro meio que rondando a área, um carro que não costumava estar por aqui antes. Cristina disse que nos dias que antecederam o desaparecimento da filha, ela viu esse carro em 2 ocasiões, sendo uma delas apenas 3 dias antes de Ébano desaparecer. Era um carro amarelo que ela tinha visto, um carro pequeno e amarelo, e nas 2 vezes em que viu, ele estava estacionado não muito longe do ponto de ônibus da Ébano, e um cara estava parado ao lado dele, olhando para o capô. Então, Cristina apenas presumiu que o carro dele tinha quebrado e até pensou em parar e perguntar se ele precisava de ajuda com o carro, embora nunca tenha feito isso. Então, agora a polícia tinha recebido 2 depoimentos, 2 relatos desse carro amarelo rondando a área de onde Ébano desapareceu, e a investigação, a partir desse ponto, ficou muito focada nesse veículo. A polícia tinha certeza de que isso estava ligado ao caso. Então, com essa informação da Christine, os detetives foram falar novamente com os 2 irmãos que tinham fornecido o primeiro relato do carro, aqueles que viram Ébano andando pela estrada e depois o carro amarelo estacionado à frente dela, na esquina. E os irmãos começaram a contar aos detetives, com o máximo de detalhes possível, o que conseguiam lembrar sobre o carro amarelo e o homem que estava ao lado dele. Eles disseram à polícia que o carro poderia ser um Mazda 808. Eles disseram que o carro parecia ter alguns remendos na parte externa. Dava para ver onde alguém tinha pintado uma parte do carro. Era perto da frente, na lateral, e eles conseguiram até dizer aos detetives qual era exatamente a cor da tinta. Eles acharam que era ocre amarelo, que é meio como uma cor de mostarda. Eles disseram que o carro estava bem sujo, dava para ver que lama tinha respingado nele em algum momento, e repetiram o que já tinham dito antes, que o homem que provavelmente era o dono do carro estava apenas parado ao lado dele, o capô estava aberto e ele só estava olhando para o motor. Eles também notaram que ele tinha algo preto na mão. Após 18 horas desde o último avistamento de Ebony, as buscas por ela aumentaram ainda mais. Havia ainda mais policiais procurando por ela, ainda mais voluntários. E agora a mídia já tinha divulgado o caso e estava espalhando a história de Ebony numa tentativa desesperada de conseguir ajuda. E como tantas pessoas tinham se juntado à busca por Ebony, a polícia, na verdade, dividiu elas em pequenas equipes ou grupos, e cada grupo recebeu uma área específica para procurar por Ebony ou qualquer pista dela. Agora, alguns policiais que deveriam se juntar à busca por Ebony e que vinham de outra cidade acabaram chegando um pouco atrasados no segundo dia, então eles perderam a pequena reunião que os detetives fizeram antes de todas as equipes de busca se separarem. E então, quando eles finalmente chegaram, os detetives apenas explicaram rapidamente para eles o que deveriam procurar. Obviamente, Ebony e também o Mazda 808 amarelo. E foi aí que uma das policiais disse: tipo aquele carro ali? E ela apontou para um carro amarelo que estava estacionado não muito longe dali. E esse carro que ela apontou parecia exatamente com o que as testemunhas tinham descrito. Então, os policiais se aproximaram do carro e começaram a dar uma olhada ao redor dele. Enquanto isso, uma das testemunhas que viu o carro anteriormente, a mãe de Ebony, a Christine, sentou-se com outra detetive e elas começaram a fazer um retrato falado do homem que ela viu ao lado do carro amarelo antes do desaparecimento da filha.
Então ela descreveu o homem que viu com o máximo de detalhes que conseguia lembrar, e o retrato falado do suspeito foi criado, e essa é a imagem que está na tela agora. A policial que fez o retrato falado com Christine então levou o desenho para fora e mostrou para sua chefe, a detetive principal, eu acho. E imediatamente essa detetive ficou chocada e disse: "Meu Deus, esse é o cara com quem acabamos de conversar." Parece exatamente com ele? Enquanto Christine estava fazendo o retrato falado com uma policial, os outros policiais que notaram o carro amarelo se aproximaram dele, começaram a olhar ao redor e esperaram o dono voltar. E o cara acabou voltando e a polícia começou a fazer algumas perguntas para ele sobre seus movimentos, sobre o veículo e coisas assim. Eles estavam cautelosos com ele nesse momento, mas não estavam excessivamente desconfiados, porque o único possível vínculo que ele tinha com o desaparecimento de Ebony Simpson até então era esse carro que apenas se parecia com o que as testemunhas viram, mas isso não significa que era exatamente o mesmo carro que foi visto. No entanto, quando os detetives viram o retrato falado do suspeito, perceberam que ele se parecia muito com o dono do carro amarelo com quem eles tinham acabado de conversar. Eles ficaram bem desconfiados. Parecia coincidência demais, então eles perguntaram a esse homem se poderiam dar uma olhada dentro do carro, e ele disse que sim, foi muito cooperativo com a polícia. Ele aceitou que revistassem o carro. Em particular, eles queriam olhar dentro do porta-malas do carro, só por precaução, caso ele tivesse alguma ligação com o desaparecimento da Ebony. Talvez ela estivesse no porta-malas, talvez seu corpo estivesse lá. No entanto, quando eles abriram, rapidamente perceberam que ela não estava lá e também não encontraram nada alarmante ali, nem no resto do veículo, mas a polícia não queria simplesmente deixar por isso mesmo. Eles queriam examinar o carro mais a fundo e realizar alguns testes forenses. Então, apreenderam o veículo e o rebocaram até a delegacia. Enquanto tudo isso acontecia, a polícia também levou o dono do carro para a delegacia. Eles ainda não o prenderam porque, bem, não tinham provas suficientes para prendê-lo, então apenas pediram se ele poderia ir até a delegacia e responder algumas perguntas, e ele concordou. Assim, ele foi levado para a delegacia e o interrogatório começou, e novamente esse homem estava muito calmo e tranquilo. Ele não parecia estar tão nervoso. Ele não parecia evasivo, então os detetives realmente pensaram consigo mesmos. Talvez esse não seja o cara que estamos procurando. Talvez ele não tenha nada a ver com o desaparecimento de Ebony Simpson. Talvez seja realmente só uma grande coincidência ele se parecer com o retrato falado e o carro dele ser parecido com o que as testemunhas viram. Mas eles continuaram fazendo algumas perguntas de qualquer forma, não só sobre esse caso, mas também sobre ele, para que pudessem ter uma ideia melhor do seu histórico, da sua vida e tudo mais. Então, o nome desse cara era André Garforth, ele tinha 29 anos e nasceu em 5 de agosto de 1963. Na época em que esse caso aconteceu, ele morava em Bargo com a esposa e 2 filhos. Eles tinham se mudado para a região alguns meses antes desse caso, depois de terem morado anteriormente na Austrália Ocidental, e até onde a polícia sabia nesse momento, ele era um cara bastante normal. Ele não tinha antecedentes criminais e não era conhecido pela polícia de Bargo antes disso. Embora eu acredite que depois foi descoberto que ele tinha algumas condenações anteriores em outras partes da Austrália, mas eram por crimes relativamente menores. Mesmo assim, a entrevista prosseguiu. A polícia perguntou a André o que ele estava fazendo no dia do desaparecimento de Ebony, mais especificamente por volta da hora em que ela sumiu. Ele contou que foi a uma loja de ferragens comprar algumas coisas e depois a uma locadora de vídeos. Ele contou a eles qual caminho fez para chegar às lojas. E ele não mencionou a Bargo Road nem a Arena Road, que foi onde Ebony foi vista pela última vez, o que os detetives acharam bem estranho, porque aparentemente de onde ele morava, a rota que a maioria das pessoas normalmente faria para chegar onde ele estava indo, o caminho mais direto seria pela Bargo e Arena Road. Então eles acharam isso um pouco estranho e pediram para ele recapitular se ele podia refazer o trajeto dele, e ele fez, mas mudou completamente.
Dessa vez, ele disse que realmente passou pela Arena e pela Bargo Road, o que significa que ele estaria no local onde Ebony desapareceu, mais ou menos na hora em que ela sumiu. E então ele continuou dizendo que realmente parou no acostamento e abriu o capô do veículo. E o motivo disso, segundo ele, foi porque precisava colocar óleo no carro. Ele estava apenas contando tudo isso para os detetives, a entrevista estava seguindo normalmente, mas então esse homem, Andrew Garforth, de repente disse algo que deixou os policiais completamente chocados, algo que eles não esperavam que ele dissesse, e... Virou à esquerda na arena. Virei à direita, com a parte de baixo do carro levantada e o porta-malas aberto. Quando a jovem passou pelo carro... Com a mesma calma de sempre e, do nada, ele admitiu ter sequestrado a menina Ebony Simpson, de 9 anos, e então contou ao detetive o que fez depois de colocar Ebony no porta-malas. Ele disse que foi embora dirigindo e Ebony perguntou se ele ia deixá-la ir e ele disse que não sabia, que ainda não tinha certeza. Eu li em uma fonte que ela estava chorando, estava histérica e só pedia para ele levá-la de volta para a mãe dela, ela só queria estar com a mãe. Não dá nem para imaginar o terror que essa pobre menina deve ter sentido. Ela estava apenas voltando para casa da escola, provavelmente ansiosa para chegar em casa e ver a família. E então foi simplesmente agarrada e jogada no porta-malas do carro de um estranho. Eu nem consigo começar a imaginar o quanto ela deve ter ficado assustada nesses momentos. Então agora os detetives obviamente precisavam saber onde Ebony estava naquele momento. Ele tinha contado a eles que a havia sequestrado, mas o que ele fez com ela depois disso? Ela ainda estava viva em algum lugar? Bem, enquanto continuavam a interrogá-lo, logo descobriram o que aconteceu e não era a resposta que eles esperavam. Andrew Garforth contou aos detetives que levou Ebony para uma trilha no mato que não ficava muito longe de onde ele a sequestrou e, quando chegou lá, tirou Ebony do porta-malas do carro e amarrou as mãos e os pés dela usando um fio. Na verdade, ele amarrou tudo junto. Ele amarrou as mãos dela aos pés para que ela não pudesse se mover ou andar. E então descreveu como a pegou e simplesmente a jogou em uma represa. Ele a jogou na água enquanto ela ainda estava viva e ela se afogou. Eu li em algumas fontes que antes de jogá-la, ele encheu a pequena mochila escolar rosa que ela usava nas costas com pedras pesadas para que, ao jogá-la, elas a afundassem e ele tivesse certeza de que ela se afogaria. Então, agora, a principal prioridade da polícia era ir até a represa e recuperar o corpo de Ebony, e eles foram até lá às 11 da noite de quinta-feira, 20 de agosto, que foi apenas um dia depois do desaparecimento de Ebony. Naquele momento, ela estava desaparecida havia 31 horas, então a investigação avançou rápido. Muitos policiais foram até o local e eles realmente levaram Andrew Garth com eles porque precisavam que ele mostrasse exatamente onde Ebony estava. E a polícia estava desesperadamente esperando que, por algum milagre, Ebony ainda estivesse viva quando a encontrassem. Talvez ela não tenha se afogado e tenha conseguido chegar até a margem do rio. Eles sabiam que as chances disso acontecer eram muito pequenas, mas ainda assim estavam rezando. No entanto, quando chegaram à represa, rapidamente perceberam que não seria o caso, porque ao chegarem, a primeira coisa que os policiais viram foi a pequena lancheira rosa da Ebony flutuando na água, e eles simplesmente souberam, assim que viram a lancheira rosa, que a Ebony estava na água. Antes que os policiais entrassem na represa e começassem a procurar pelo corpo da Ebony, Andrew Garforth ficou na beira da represa com os detetives e descreveu como jogou Ebony na água. Na verdade, há imagens em vídeo dele fazendo isso. Ele contou que simplesmente a pegou e a lançou na represa e não demonstrou absolutamente nenhum remorso. Sinceramente, parecia que ele não se importava. Nada, ele não se importava por matar uma criança inocente. Depois disso, as equipes de resgate entraram na água e começaram a procurar pelo corpo da Ebony e, eventualmente,
Eles o encontraram e o retiraram, e depois que o retiraram, a polícia teve a terrível tarefa de dar a notícia à família dela. Eles foram até a casa do Simpson por volta das 2 da manhã daquela sexta-feira e deram a notícia. Claro, os Simpson ficaram devastados, de coração partido. A mãe dela, Christine, só ficava dizendo para a polícia: por favor, me deixem segurá-la, por favor, me deixem segurar o corpo dela, porque se eu segurá-la e abraçá-la, talvez ela volte à vida. Porém, a polícia não permitiu que Christine fizesse isso, pois Ebony havia sido assassinada. O assassino dela, Andrew Garforth, foi levado de volta à delegacia depois que o corpo de Ebony foi encontrado e ele foi interrogado novamente por um longo tempo sobre o que havia acontecido. E dessa vez ele acrescentou a sua história. Dessa vez ele admitiu que não só matou Ebony, como também a agrediu sexualmente. Levou-a até a margem da represa, amarrou suas mãos e seus pés, puxou as mãos dela para baixo e amarrou seus tornozelos. Abusou sexualmente dela e a atirou na represa. Então isso confirmou para a polícia qual era o motivo dele para esse crime horrível. Andrew Garforth era um pedófilo, assassinou Ebony por motivação sexual. Como eu estou... Tenho certeza de que você pode imaginar, toda a comunidade ficou horrorizada e indignada. Sempre havia multidões de pessoas reunidas do lado de fora da delegacia onde Garforth estava detida. E assim que ele saía, se a polícia precisasse transportá-lo para algum lugar e levá-lo até um carro, assim que ele deixava a delegacia, as pessoas começavam a gritar e xingar porque estavam obviamente revoltadas. As pessoas estavam muito furiosas e queriam matá-lo. Fica de olho nas suas costas, camarada. Amarre braços e pernas dele e coloque-o aí dentro. Andrew Garforth, de 29 anos, logo foi acusado do assassinato de Ebony Simpson e um julgamento estava prestes a acontecer. No período que antecedeu o julgamento, a polícia começou a reunir o máximo de provas possível contra ele, caso ele decidisse se declarar inocente. E foi durante isso que a polícia descobriu algo muito perturbador sobre os movimentos de Andrew Garforth depois que ele matou Ebony. Agora, se você se lembra do início do caso, o motivo pelo qual a polícia realmente encontrou Garforth foi porque seu carro amarelo, o carro que foi visto pelas testemunhas na área onde Ebony desapareceu, estava simplesmente estacionado na beira da estrada quando as equipes de busca estavam procurando por ela. E acontece que o motivo de seu carro estar lá era porque ele havia estacionado e se juntado às buscas por ela. Ele se juntou aos outros voluntários que dedicaram seu tempo e esforço para procurar pela menina de 9 anos desaparecida. Ele literalmente estava agindo como se fosse um membro preocupado da comunidade que só queria ajudar. Quando, na verdade, ele sabia exatamente onde Ebony estava. Ele sabia que ela estava morta em uma represa. Voluntários, pessoas procurando e policiais não faziam ideia de que estavam ao lado do assassino de Ebony Simpson, e você pode realmente ver Andrew Garforth nas imagens da cobertura da mídia desse caso, dos esforços de busca. Ele estava lá parado com os outros voluntários enquanto a polícia fazia a reunião, o que eu acho que destaca ainda mais o quão doente e perverso esse homem era por participar da busca pela própria vítima. É simplesmente assustador. Eu imagino que ele fez isso porque provavelmente achou que se participasse poderia parecer menos suspeito. Ou talvez ele tenha feito isso porque gostava de ver a dor que causou. Ele gostava de ver a comunidade preocupada procurando por uma garota que ele tinha assassinado. Mas, enfim, voltando, como eu disse, na preparação para o julgamento de Garforth, a polícia estava trabalhando para coletar o máximo de evidências possível que o ligassem ao crime. Eles já tinham a confissão gravada, mas também buscavam evidências forenses e, ao examinar o carro dele, encontraram o que procuravam. No porta-malas do carro dele, na superfície interna da tampa, eles encontraram pequenas impressões digitais que correspondiam às digitais da Ebony, onde ela provavelmente tentou empurrar o porta-malas para abrir por dentro.
Eles também encontraram fios de cabelo loiros no porta-malas e alguns fios de cabelo da Ebony também foram encontrados no suéter do André, o suéter que ele estava usando no dia em que a matou. Além disso, pegadas na lama na cena do crime correspondiam aos sapatos que a Ebony estava usando naquele dia e, se não me engano, as pegadas do André também foram encontradas na lama no local. Além disso, eles encontraram um fio de lã do suéter do André e isso foi descoberto em um galho de árvore perto da represa onde o corpo da Ebony foi encontrado. Eles também encontraram vestígios de DNA do André no corpo da Ebony, acredito que da área onde ela foi agredida sexualmente. Agora, eles tinham muitas provas contra André Garforth. No entanto, quando chegou a hora, eles realmente não precisaram usar essas provas para condená-lo, porque ele decidiu se declarar culpado das acusações, o que não foi muito surpreendente. Quero dizer, ele já tinha confessado, então se declarar inocente teria sido totalmente inútil. Então ele simplesmente admitiu o que fez. E em 1993, no ano seguinte ao assassinato de Ebony, ele foi condenado à prisão perpétua. E nesse caso, prisão perpétua significava prisão perpétua, não havia pena mínima. Não era possível liberdade condicional depois de alguns anos. Ele iria morrer na prisão por causa do perigo que representava para as crianças. Pelo que pude perceber, ele tentou recorrer de sua sentença pelo menos uma vez, mas é claro, isso foi negado e, inacreditavelmente, alguns anos após o assassinato de Ebony, em 1995, ele realmente solicitou uma indenização para vítimas porque foi muito atacado na prisão. Como os pedófilos costumam ser, eles são regularmente atacados pelos outros presos, e foi exatamente isso que aconteceu com ele, e um dos ataques foi tão grave que ele perdeu a audição em um dos ouvidos e depois disso ele pediu para ser indenizado pelo abuso que sofreu. Ele fez várias solicitações de indenização para vítimas e uma delas foi realmente aprovada, mas houve tanta indignação pública em relação a isso, compreensivelmente, que a decisão foi revisada e retirada. Ele nunca recebeu um centavo, mas eu simplesmente acho insano que ele tenha sequer solicitado isso em primeiro lugar. Ele literalmente matou alguém, matou uma criança e pediu indenização para vítimas porque apanhou na prisão. Mas enfim, seguindo em frente, agora quero contar para vocês um pouco mais sobre o que a família de Ebony fez desde a morte dela e todas as coisas incríveis que eles conquistaram após o assassinato de Ebony. A família dela decidiu transformar a raiva por todo esse caso em algo positivo. Por mais horrível que tenha sido a morte de Ebony, eles queriam que algo bom surgisse disso. Eles sentiram que algo precisava mudar na forma como as famílias das vítimas são tratadas e cuidadas após os crimes. Porque depois da morte de Ebony, a família Simpson tentou conseguir aconselhamento para lidar com o luto, mas nenhum conselheiro quis atendê-los. Acharam que seria difícil aconselhá-los, então a família não recebeu apoio real para lidar com o luto. Não queriam que isso ocorresse com outras famílias de vítimas de homicídio. Eles queriam ajudar outras famílias que estavam passando ou que passariam no futuro pelo que eles passaram e pelo que vivenciaram. Então, criaram uma organização chamada Grupo de Apoio a Vítimas de Homicídio na Austrália. O grupo foi fundado em 1993 junto com Gary e Grace Lynch, pais de Anita Cobb, outra vítima de homicídio. Eu nunca cobri o caso de Anita Cobb, mas é um caso muito famoso na Austrália, então me avisem se vocês gostariam de ver um vídeo sobre a história dela. Mas sim, o grupo de apoio a vítimas de homicídio foi criado pela família Simpson junto com a família de Anita Cobb e o objetivo do grupo é simplesmente ajudar. Como eu disse, eles só querem ajudar outras famílias que estão passando pelo que eles passaram. Então, eles oferecem uma variedade de serviços de apoio, eles oferecem aconselhamento e terapia, têm linhas de apoio telefônico, oferecem suporte para qualquer criança que tenha sido afetada por homicídio, talvez como neste caso em que uma criança perde um irmão ou irmã por homicídio. Obviamente, Ébano tinha 2 irmãos mais velhos que perderam a irmã, então eles têm aconselhamento para crianças. Além disso, eles também oferecem orientação sobre como lidar com a mídia após um assassinato, porque, como sabemos, a mídia pode ser muito invasiva quando se trata desse tipo de investigação criminal.
Mas além de tudo isso, Thaí, a família de Ébano também criou um centro de recuperação chamado Casa da Ébano, que foi criado como uma homenagem para Ébano. A Casa da Ébano é basicamente um lugar onde aqueles que perderam um ente querido por assassinato podem ir novamente para receber apoio e viver o luto em privacidade. Como está escrito no site, o propósito da Casa da Ébano é dar às pessoas afetadas por homicídio um lugar para ir quando se sentirem sobrecarregadas com a vida cotidiana. O trabalho que a família da Ébano tem feito desde o assassinato dela é sinceramente realmente notável e inspirador, e eles ainda continuam fazendo todo esse trabalho até hoje. De acordo com o site deles, atualmente eles têm mais de 4.000 membros no grupo de apoio a vítimas de homicídio, o que é de partir o coração, pois é um número muito alto, mas também é incrível que exista um lugar onde as pessoas possam ir em New South Wales, na Austrália, se passaram pelo trauma de perder um ente querido por assassinato. Eu acho que a família da Ébano deveria se orgulhar muito de tudo o que conquistaram em nome dela. Vou deixar um link para o site do Grupo de Apoio a Vítimas de Homicídio na caixa de descrição, caso você queira saber mais sobre o grupo ou se quiser fazer uma doação para a organização. Eles aceitam doações para ajudar a financiar os serviços que oferecem. Também vou deixar um link para a página de doações deles na caixa de descrição. Se você puder doar, mesmo que seja apenas uma pequena quantia, tenho certeza de que ainda fará uma grande diferença e significará muito para as famílias que a organização apoia. Mas é isso, esse foi o caso da Ebony Simpson, de 9 anos de idade. Esse foi um caso realmente difícil de pesquisar e de gravar, mas espero ter feito justiça à história da Ebony. Por favor, compartilhem suas opiniões sobre esse caso nos comentários. Também me avisem sobre outros casos que vocês gostariam que eu abordasse aqui no canal. Muito obrigada por assistirem. Curta o vídeo e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Nos vemos na próxima semana para mais um Mistério com Molly. Tchau! Obrigada.